Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando algumas experiências espirituais da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2, hoje vou compartilhar mais uma experiência espiritual. O anjo do Senhor me levou em 4 lugares no céu, e me revelou coisas profundas da parte de Deus. Tudo começou quando eu estava em oração, e fui levado em espírito até o céu. Assim como o apóstolo João, lá em Apocalipse 1 verso 10, quando cheguei lá, havia um anjo muito grande me esperando. Ele usava uma armadura que brilhava muito. Ele disse: Eu sou um dos guardiões aqui do céu, vou te mostrar alguns lugares que existem aqui. E quando terminou de falar, observei que já estávamos no primeiro lugar, então me virei para trás e vi que estava dentro de uma sala toda branca, e no meio dessa sala, tinha uma coroa bem grande, e uma luz muito forte que saía dela, e em volta da coroa em um formato circular, havia mais 7 coroas do tamanho normal, e observei que uma luz saía da coroa grande, como se fosse um fio de energia, só que de cores diferentes, e se ligava às coroas que eram do tamanho normal, e tinha 7 cores diferentes para as 7 coroas, e as 7 coroas flutuavam no ar, na altura de 1 metro do chão, e a energia que saía da grande coroa, mantinha as 7 coroas flutuando no ar. E o anjo disse: Essa grande coroa é a coroa da vida, que simboliza Jesus, pois Jesus é vida. Evangelho de João 11 verso 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E em João 14 verso 6, Jesus também disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então apareceu outro anjo, e pegou uma das 7 coroas nas mãos, e outra coroa automaticamente surgiu no lugar do qual ele a retirou. Então o anjo começou a se mover com a coroa na mão, e foi na direção de um homem, que parecia que tinha acabado de chegar ali no céu. O anjo fez um sinal, e o homem inclinou sua cabeça, e o anjo colocou a coroa na cabeça dele, e o anjo guardião, que estava comigo, disse: Esse homem foi um pastor lá na terra. E então observei que, quando ele recebeu aquela coroa, a coroa mudou de formato na sua cabeça, e algumas pedrinhas brancas surgiram na coroa, e vi também que assim que ele recebeu a coroa, uma veste resplandecente surgiu por cima daquela vestes brancas que ele estava usando, e essa veste parecia um sobretudo reluzente, todo bordado com ouro. E então, vi que o anjo voltou, e pegou outra coroa e novamente, e surgiu outra coroa no lugar, e o anjo, com aquela coroa na mão, foi se movendo até uma mulher que também parecia que havia acabado de chegar. Era uma mulher negra já idosa, e o anjo colocou a coroa na sua cabeça, e novamente a coroa mudou de formato. A coroa ficou mais alta, e na sua parte inferior, ficou cheia de pedras brancas, e uma veste reluzente também apareceu sobre ela, e a veste também era toda bordada a ouro. Então o anjo pegou um par de sapato, todo cheio de pedras brancas, e os colocou nos pés daquela mulher. E o anjo guardião, que estava comigo, disse: Essa mulher estava na terra. Ela ajudou muitas pessoas, e foi a muitos lugares que muitos não vão, e ela sempre ajudava as pessoas. Por isso que ela também recebeu um sapato, além da coroa. E então o anjo guardião me disse: Essa é a sala das coroas. Saiba que aqui no céu tem várias salas, mas só foi te permitido ver 3 dessas salas. Agora vamos para a segunda sala. E quando ele disse isso, nós aparecemos dentro da segunda sala. Era uma sala muito grande, cheia de prateleiras de perder de vista, e as prateleiras estavam cheias de vasos de cristal, no formato de gotas de chuva, e dentro dos vasos de cristal havia água. E o anjo guardião disse: Essa é a sala das lágrimas. Essas são as lágrimas dos santos que estão na terra. Os anjos recolhem as lágrimas dos santos e trazem para cá, e cada um desses vasos pertence a um santo que vive na terra. E quando um desses vasos se enche de lágrimas, ele é levado até Deus e é derramado na sua presença. Então Deus move a sua mão poderosa,
concedendo o milagre. Então o vaso de cristal volta para essa prateleira onde começa o processo de novo, até estar cheio de lágrimas. Naquele momento, eu vendo e ouvindo tudo aquilo, comecei a chorar e a dizer: Deus, porque o Senhor está permitindo eu ver e saber de tudo isso. Então ouvi a voz do Espírito Santo, dizendo: Eu sempre revelo essas coisas aos meus profetas. E eu disse: Amém, Senhor, seja feita a sua vontade. E o anjo guardião me disse: Vamos para a terceira sala, e no mesmo instante aparecemos dentro dessa sala, e era uma sala grande e no formato circular, mas porém, não tinha nada dentro, e observei que o chão era de vidro, e debaixo havia como um líquido vermelho, que se movimenta como um rio agitado, e cada vez fica mais agitado, e eu olhando para o chão, percebi que era muito profunda aquela estrutura, mas porém, ainda havia espaço para caber mais, e havia um espaço, até chegar naquele chão de vidro. E o anjo disse: Essa é a sala do sangue, aqui fica o sangue dos santos que passaram pela terra. E assim como as lágrimas são recolhidas, o sangue dos santos também são recolhidos e são colocados aqui. E assim como há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. E o sangue parecia vivo e se movimentava bastante. O sangue clamava. Assim como diz em Gênesis, quando Deus falou com Caim, depois dele ter matado seu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. Gênesis 4 verso 10, e em Apocalipse 6 verso 10 diz também: E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue, o sangue dos que habitam sobre a terra? E o anjo guardião me disse: Esse sangue está agitado, e vai ficar ainda mais agitado, e quando alcançar esse chão de vidro, o vidro vai se quebrar e então Deus executará a justiça sobre a terra, e vingará o sangue dos inocentes. E agora, que você viu essas 3 salas, vou te levar para outro lugar. E então de repente me vi em uma rua muito bonita, feita de esmeraldas com detalhes em rubis vermelhos. O chão daquela rua era todo de pedras preciosas. E aquela rua dava até uma praça, e quando me aproximei daquela praça, o anjo guardião falou: Essa é uma das muitas praças de adoração que existem aqui. Então observei que um grupo de crianças que chegaram naquela praça e as crianças começaram a sorrir e a rir e brincar uma com as outras. A alegria delas era contagiante, era lindo de ver a felicidade daquelas crianças. Nunca vi crianças tão felizes como aquelas. Como Jesus disse: Da boca dos pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor. Mateus 21 verso 16, pois o perfeito louvor nasce de um coração sem culpa, sem malícia e sem contenda. Como Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19 verso 14. Então novamente, o anjo me levou a outro lugar, e era um lugar que tinha muitas casas, casas de todos os tamanhos, tinha casas pequenas, tinha mansões e casas de vários formatos. E o anjo disse: As casas aqui respondem apenas ao seu dono, e somente o dono consegue abri-las. E quando os santos fazem a obra de Deus na terra, eles enviam materiais para a construção da sua casa aqui nos céus, e quanto mais material mandar, maior será a casa. E esse lugar que estou te mostrando, fica as casas daqueles que fazem a obra do Senhor. Pois Deus é justo, tudo o que se faz para Ele e em favor da obra dele, tem sua recompensa e nada é em vão. Como está escrito em 2 Crônicas 15 verso 7, Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E eu falei para o anjo: Estou observando que nessa rua tem várias mansões e nessas mansões tem portas de garagem. Perguntei. Aqui no céu, também tem carros, assim como na terra. E o anjo respondeu: Tem carros, mas não são como os carros da terra. E a Bíblia nos mostra isso. Em 2 Reis 2 verso 11, e sucedeu que,
Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então o anjo guardião novamente disse: Vamos a outro lugar. E no mesmo instante, fui levado até o espaço, e paramos a uma certa distância do planeta Terra, e estávamos flutuando, e observei a uma certa distância de nós, que havia milhares de flashes de luz se chocando violentamente, e pude perceber uma guerra nos ares, entre anjos e demônios. Então olhei para baixo, e vi uma parte do planeta que estava em grande escuridão. Observei que havia alguns pontos de luz, que brilhava no meio daquela escuridão. E perto daqueles pontos de luz fortes, havia outros pontos de luz em volta, só que com luzes bem mais fracas. E tinha vários grupos assim, uma luz no meio e outras luzinhas em volta. E observei também, que em alguns grupos a luz do meio havia se apagado, mas as outras luzinhas em volta permaneciam lá, só que bem fraquinhas, quase se apagando também. Então o anjo guardião disse: Esses pontos de luz, que você está enxergando, são os cristãos da terra. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 5 verso 14, Vós sois a luz do mundo. Em Lucas 11 verso 35, diz: Cuide, para que a luz que em ti há, não sejam trevas. Foi por isso que Jesus disse: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12 verso 46. E então fiquei observando aquelas luzes e eu me entristeci, pois havia mais luzes apagadas do que luzes acesas sobre a terra. As luzes que estavam acesas eram pouquíssimas. E o anjo guardião disse: As trevas estão se alastrando pelo mundo, e esse é o objetivo principal das trevas, apagarem esses pontos de luz mais fortes, pois destruindo os líderes, automaticamente, os outros com o tempo, terão as suas luzes enfraquecidas e muitas se apagarão. Mas enquanto há vida há esperança, mas porém, o tempo está acabando. E o anjo guardião continuou falando: Diga às pessoas na terra, que o Messias está voltando. O Messias está voltando. Mas eu olhei para o anjo e disse: Mas, são tão poucas as luzes que estão acesas, e se Deus esperar mais pouco, talvez as luzes acesas venham a aumentar e se multiplicar. E o anjo guardião respondeu: Não. Não adianta mais. Daqui para frente Deus sabe que não vai adiantar esperar, pois as luzes não vão se multiplicar. Pelo contrário, as luzes que estão acesas correm o risco de se apagar. Por isso, diga a todos que o Messias está voltando. O Messias está voltando. O Messias está voltando. E depois que o anjo guardião disse essas palavras, eu voltei dessa experiência espiritual. Irmãos, vocês que me escutam nesse momento, o tempo está acabando, vamos fazer a obra de Deus enquanto há tempo. Marcos 1 verso 15. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. E bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1 verso 3, pois como o anjo disse, o Messias está voltando. O Messias está voltando. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amós 4 verso 12.